Samara Martins fez um projeto de governo que é uma piada? Isso e mais aqui. Bom, antes do tema do vídeo, já curte, comenta, compartilha e se inscreve se você não for inscrito, já segue minhas redes sociais que estão aparecendo na tela do vídeo e de já meu obrigado. Esse é o primeiro episódio da nova série do canal analisando os projetos de governo dos presidenciáveis, onde analisaremos cada tópico, principalmente os que impactarão a sua vida e os mais importantes dos projetos de governo apresentado pelos candidatos à presidência da República no TSE. E para começar, por que não pelo polêmico primeiro projeto de governo da Samara Martins. Ele foi muito criticado num ponto que mandaram outro documento e a gente vai utilizar ele como base a partir de agora. Entretanto, vamos ver o porquê ele foi tão criticado assim. E será que é só porque ela faz parte de um partido comunista? Ou será que é apenas a realidade? Vamos nessa que a análise vai ser boa hoje. Programa Unidade Popular e Samara Martins. Vamos começar lendo, depois a gente vai destrinchando um pouquinho melhor cada tópico, beleza? O Brasil é rico em terras férteis, petróleo, ouro, minérios, inclusive terras raras. Falando nisso, né, um nome que tá na boca do povo isso aí. Vai ser muito falado nessas eleições sobre isso. Fiquem espertos sobre, tá? Sendo a 10ª maior economia do mundo, mas o povo que trabalha todos os dias e produz riqueza não se beneficia do futuro do seu trabalho. De fato, os 6 homens mais ricos do Brasil possuem juntos uma fortuna equivalente à soma do patrimônio de mais de 100 milhões de brasileiros. Temos petróleo, mas não as multinacionais dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra e da França que exploram e lucram bilhões. Alguns tópicos aqui. Primeiro, achei muito engraçado ela falar da China, porque eu realmente não esperava, eu achei que ela fosse bater mais nessa dos países imperialistas mais capitalistas, de fato, né? Sobre esse de 100 milhões de brasileiros, isso sim é um dado que pode ser real e é muito fácil ele ser real, porque a desigualdade no nosso país é bizarra. Só que temos que ficar um pouquinho atentos sobre isso, porque tem algumas medições que são feitas que se você é endividado, o seu patrimônio é negativo se você tem essa dívida. Então, assim, é meio que fácil uma pessoa que tem algum dinheiro ter mais dinheiro do que uma pessoa que tem um patrimônio negativo, né? Isso é claro. Mas é só sobre essa metodologia de pesquisa, se é que podemos dizer assim, né? Nosso minério de ferro, a soja, a carne bovina e o frango, os alimentos em geral são exportados e rendem lucros fabulosos para os reis do agronegócio. Enquanto isso, o salário mínimo é de somente R$ 1.621. Com esse salário não é possível comprar uma cesta básica, pagar aluguel, gás de cozinha, energia e água ou roupas para os nossos filhos e filhas. Isso aqui é puramente verdade, né? É simplesmente verdade. R$ 1.600 é um salário mínimo, mas é mínimo do mínimo mesmo, né? Mas enfim, os deputados e senadores sabem que ele é insuficiente. Tanto que cada um deles recebe mais de 46 mil. Isso aqui também é verdade, que eu acho um absurdo um salário ser tão alto assim, mas enfim. Além de milhões em emendas parlamentares, mas o Congresso Nacional não aprova um só aumento de salário do trabalhador. O motivo é simples: o Congresso não representa o povo, mas sim a burguesia, os donos das indústrias, dos bancos e dos shoppings. Admito que eu achei muito engraçado ela ressaltar os donos dos shoppings, principalmente porque a maioria dos donos de shopping, eles não lucram necessariamente nem com... óbvio que é com o trabalho das pessoas, mas enfim, eles estão mais alugando o espaço para outras pessoas, para outros empregadores empregarem e, enfim, ganharem nesse sistema, assim, sabe? Eu achei isso engraçado. Mas enfim, não é possível ter um país justo com arroxo salarial, jornadas exaustivas de trabalho, juros abusivos e uma minoria de ricaços morando em mansões, possuindo centenas de prédios, enquanto os pobres moram em áreas de risco e pagam aluguéis altíssimos. Para lutar contra essa situação, Samara Martins é candidata da UP à presidência do Brasil. Nós queremos um Brasil sem injustiça social e sem exploração dos trabalhadores por uma minoria de bilionários. Chega de nossas riquezas serem roubadas pelos Estados Unidos, China e União Europeia. Junte-se a nós para construir um país socialista. Enfim, esse diagnóstico aqui que ela deu, eu achei muito positivo, porque tem muita coisa que é real aqui. De novo, como vocês podem ver, o documento tem 2 páginas praticamente, quer dizer, 1 página e 25 quase. Então, assim, não é muito completo. A gente vai ver introduções de documentos muito mais complexas e muito mais profundas, mas considerando que, né, isso aqui já foi
quase metade do documento, eu achei que foram ressalvas boas, principalmente para o que ela defende, sabe? Que país é esse em que uma mulher é assassinada a cada 5 horas? Que país é esse? Depois que o Renato Russo usou, simplesmente ficou popular até demais, ok? Eu percebi que tem muitos candidatos que tem esse que país é esse nos seus documentos, tá? A gente vai comentar disso quando for ver os próximos episódios, mas é bizarro, tem muito mesmo falando sobre isso. Mas enfim, nos primeiros 4 meses de 2026, mais de 500 mulheres foram assassinadas no Brasil, o que significa que a cada 5 horas uma mulher é morta. Por ano, 822 mil mulheres são estupradas, o equivalente a 2 estupros por minuto, a cada 30... Eita, que aqui teve um errinho de formatação, hein? Bem bizarro. Cada 30 segundos a justiça adota uma medida protetiva. Bom, eu não sei se esse dado aqui é real, eu não sei de onde é que ela traz, porém, se por algum acaso quase 1 milhão de mulheres fossem estupradas por ano, assim, realmente isso aqui é um dado muito bizarro e, assim, tem poucas pessoas que falam sobre isso, tá? Eu acho que, assim, todas as pessoas que falam sobre isso meio que passam um pano muito simples, sabe, pra questão. Eles não se aprofundam muito, não explicam o que podem fazer, como e enfim. A gente vai chegar ainda nisso, porém esse dado aqui é bizarro, ok? Essa situação prova que os governos, apesar da propaganda, nada realizam para acabar com a violência contra a mulher. Eis o motivo: a classe capitalista, a classe que governa o Brasil, que quer manter a opressão das mulheres, pois assim pagam um salário 25% menor e as obriga a trabalhar mais horas e assumir as tarefas domésticas. Isso aqui é uma narrativa que eu nunca tinha visto, honestamente, e enfim, é diferente. Para mudar essa situação, Samara defende: não podemos nos calar, a classe rica quer a submissão das mulheres para aumentar seus lucros, mas nós estamos decididas a dizer não. Queremos viver e exigir a prisão imediata de todos que incentivam e promovem o assédio e a violência contra a mulher. Basta de feminicídio. Assim, isso aqui tá completamente certo, tá? Realmente tem que acabar de fato. Só que eu achei só engraçado que, tipo assim, ela tá meio que falando que tem que prender os criminosos, isso é verdade, só que, tipo, já meio que na legislação tem falando que é pra prender, né? A gente tem que fazer agora. Eu achei, assim, é um tópico muito importante, mas eu achei que primeiro é muito chutado, assim como tudo no documento, né? Passa muito corrido e principalmente esse final é tipo assim, tem que acabar com o feminicídio. Beleza, tem mesmo que acabar, isso é um fato, tem que acabar. Como, quando, onde, por quê? Enfim, porque todo mundo sabe, mas não descreve o que vai fazer para isso. Mas agora vamos sim para as propostas de Samara Martins da UP que vão mudar o Brasil, hein? A gente tem aqui 16 pontos, que como vocês podem ver, é bem complexo. Eu vou até dar um zoomzinho aqui pra gente analisar isso aqui com calma. Reajuste de 100% do salário mínimo, revogação das reformas trabalhistas e da Previdência, redução da jornada de trabalho para todos os trabalhadores, fim da escala 6x1 de 36 horas semanais. Revogação das reformas trabalhistas e da Previdência. Concordo, tem sim que acabar. Só que aqui, reajuste de 100% do salário mínimo. Ela tá falando, tipo, no primeiro dia de governo vai reajustar 100% e é isso. Ou 100% a cada 5 anos, a cada ano, que não ficou muito claro. Mas o resto tá ok, até que bacana, assim. Eu concordo. Fim do feminicídio, do assédio às mulheres, salário igual e creche no local de trabalho, prisão de todos os agressores e assassinos de mulheres. Bom, aqui já começa a ficar complicado, porque foi que nem eu falei, fim do feminicídio. Tá, como vai fazer isso? Só vai falar, vai assinar um decreto falando que acabou? Tipo, isso não existe. Não é assim que isso acontece. É, Salário igual sim, tem que acontecer. Creche no local de trabalho eu acho mais complicado, ok? Porque, tipo assim, se a empresa for muito pequena, não tem como criar uma creche no local de trabalho. Isso aqui eu acho que seria mais racional ela falar da ampliação do sistema de creches públicas, pagas pelo governo e etc., que aí faria mais sentido. O Estado, de fato, tomar conta disso para ter essas creches públicas, mas no local de trabalho já é mais complicado. Enfim, suspensão dos pagamentos da dívida pública, auditoria da dívida, nacionalização dos bancos, reestatização das empresas privatizadas, criação das frentes emergenciais de trabalho para gerar milhões de empregos. Bom, isso aqui já é um pouquinho mais complicado, porque apenas suspender a dívida pública pode sim gerar uma crise econômica bem forte. Reestatização das empresas privatizadas, acho que é muito amplo. Eu concordo com reestatizações,
mas estratégicas tem algumas que eu acho que realmente já passou, agora já toca a bola, principalmente, por exemplo, a que todos os liberais defendem imensamente como um grande avanço e tal, é a de telecomunicações, por exemplo. Eu acho que não tem por que estatizar agora, já passou, enfim. Mas eu acho sim que tem que reestatizar setores estratégicos. Isenção de impostos para os trabalhadores, taxação das grandes fortunas, fim dos subsídios fiscais e financeiros aos monopólios. Isso aqui é complicado porque tem setores que são monopólios perfeitos, assim, tipo, você não tem como em um prédio só ter vários sistemas de luz diferentes, por exemplo. Isenção de impostos para os trabalhadores aqui também é bem amplo, porque, por exemplo, o que ela define. Ok, que se for todos os trabalhadores, seria gente demais, assim. Tem trabalhadores que recebem muito dinheiro. Por exemplo, qual que é a diferença de um Neymar da vida, de um jogador de futebol que recebe literalmente milhões de salários e uma pessoa que, não sei, que pinta casas, por exemplo. As duas são trabalhadoras. Uma recebe milhões por mês e a outra recebe um salário mínimo, um pouquinho mais que isso. Aí eu acho já complicado, né? Mas enfim. Reforma agrária popular, fim dos latifúndios, controle estatal dos preços dos alimentos e controle da redução do uso de agrotóxicos. Esse último tópico é importantíssimo, ninguém comenta sobre isso. Isso aqui é muito importante, tá bom? A gente não comenta sobre o fato de que a gente come comida praticamente envenenada, tá bom? É bizarro a gente não falar sobre isso. Mas enfim, controlar o preço de alimentos, isso aqui é complicado, porque isso aqui pode dar um problema econômico sério no Brasil. É, E a reforma agrária, eu entendo ela defender isso, só que acho que nem eu falei no vídeo sobre a bancada da esquerda radical, eu acho isso aqui complexo na atual conjuntura. 10% do PIB para educação, livre acesso à universidade, fim do vestibular, Enem, educação não é mercadoria. Assim, concordo no primeiro ali, por mais que esse cálculo eu acho que tem que ser mais complexo, jogar um dado, 10% do PIB para educação, simples assim. Acho complicado. Livre acesso à universidade. Por incrível que pareça, eu acho que eu concordo com isso. Tem que ser bem estudado, mas eu concordo sim. Porque, por exemplo, a gente tem meio que um livre acesso às escolas públicas. E não comparando, né? Mas tem que ser estudado com calma. Mas eu acho que se víssemos que é sim vantajoso, daria para ser aplicado isso. Mas eu acho que isso aqui é mais para chamar a atenção, porque ela ainda coloca esse Enem gigante. Estatização do transporte público, passe livre para estudantes e trabalhadores. Estatização do transporte público. No modo geral, eu concordo sim, ok? Eu acho que toda vez que privatiza metrô, privatiza ônibus, começa a dar problema pra caramba. E se o Estado tiver isso aqui mais centralizado, dá pra resolver de forma mais fácil, ok? Não dizendo que seja muito eficaz hoje em dia. Os que são estatizados não são muito eficazes, mas eles têm que se transformar em eficazes e serem estatais. Até porque o Estado era pelo menos para visar o bem-estar da população e a empresa privada visar o lucro. Então não tem por que algo público estar na iniciativa privada que visa o lucro e não o bem-estar da população, né? A gente tem que ter isso bem claro. Mas enfim, moradia digna para todas as famílias brasileiras, especulação imobiliária é crime. Eu acho sim que tem que diminuir pelo menos essa especulação imobiliária que tá bizarra, porém, programa de moradia para todo mundo eu também acho vantajoso, né? Se a gente for ver, tem casas abandonadas, casas que o próprio governo constrói e não entrega, ou entrega defeituosa. Isso tem como meio que continuar a entregar bem feito e entregar de fato, que coisa que eles não estão fazendo mais. Mas enfim, fim da submissão do Brasil aos Estados Unidos, China e todos os países imperialistas, retomada da base de Alcântara e revogação do contrato de entrega das terras raras. No modo geral, eu concordo com tudo isso aqui, ok? Eu acho sim que a base de Alcântara tá no controle de outro país, é meio bizarro e meio absurdo. E é sempre positivo ter as terras raras com a gente, que a gente lucra com isso. Nacionalização dos planos de saúde, aumento do orçamento que permita o funcionamento de 100% da saúde pública e obrigatoriedade de todos os políticos utilizarem o SUS e educação pública. Concordo com esse tópico final, acho sim que todos os políticos deveriam sim
utilizar o SUS e a educação pública, não só eles, mas os seus filhos, por exemplo, seus parentes mais diretos. Concordo sobre aumentar o orçamento para que seja possível ter 100% da saúde pública. Eu só acho que nacionalizar todos os tipos de plano de saúde não faça muito sentido, até porque você pode ter os planos de saúde, se a saúde pública já tiver um bom orçamento e funcionando, não tem por que a pessoa pagar, mas os planos de saúde podem continuar existindo, por exemplo. Então, defesa do meio ambiente, da Amazônia, fim da exploração estrangeira de nossos minérios. De novo, concordo, tem até ONGs que mexem com isso e coisas assim, que são, sim, nefastas para o nosso país, e tem que acabar. Mas, de novo, muito raso, muito sem sal, não fala como, não fala porque, enfim, é meio que intuitivo. Mas não fala como, quando, quem vai fazer, esse tipo de coisa. Combate à corrupção, confisco dos bens dos corruptos e de suas empresas, e expropriação das empresas que têm trabalho análogo à escravidão. Eu concordo sim que tem que aumentar essa questão de empresas que têm trabalho análogo à escravidão, as penas, entre aspas, têm que ser maiores de fato. Entretanto, combater a corrupção. Todo mundo fala que vai combater a corrupção. Como você vai combater a corrupção, que é a questão, não é mesmo? E aqui não deixa nada claro. Demarcação de terras indígenas e quilombolas, defesa das reservas e florestas nacionais. De novo, como vai fazer isso? Pautado em quê? Enfim. Punição exemplar para os torturadores e assassinos da ditadura, revisão da lei de anistia, luta pelo direito à memória, verdade, justiça e reparação, desmilitarização das polícias. Olha, aqui entra em questões complexas. Primeiro, revisar a lei da anistia é complicado, até porque a maior parte das pessoas que utilizaram dessa lei e já estão ficando velhas hoje em dia. Eu concordo aqui que a gente passou um pano muito grande. Eu, honestamente, acho que nem deveria ser considerado os períodos de ditadura do Brasil serem considerados presidentes. As pessoas que estavam na frente deles não têm que ser consideradas. Eu realmente acho isso. Mas dizer assim, para puni-los hoje em dia, já eu acho que complica, é uma questão muito complicada. Não acho que seria negativo, não, mas muito complicado, e eu não acho que ela tem essa força toda que ela tá achando. E, de novo, não fala como. Desmilitarização das polícias, por exemplo. Vai fazer como? Vai, tipo, apenas mudar o nome da polícia militar? Agora não, vai todo mundo ser polícia civil. Isso você tá desmilitarizando de certa forma. Ou não, a gente tá falando sobre questão de operação, de treinamento. Então, questões diferentes que têm que ser levadas em consideração e explicadas, não só jogadas assim. Fim da exploração do homem pelo homem, socialização de todas as grandes empresas, construção de uma sociedade socialista. Aqui a gente é o diagnóstico perfeito, né? Não fala como de forma nenhuma e só joga aí. Não, o Brasil tem que virar socialista e é isso. De novo, olha, muito raso, ok? Lute contra as injustiças sociais, o feminicídio, a exploração dos trabalhadores e pelos direitos da juventude. Enfim. Bom, honestamente, eu acho isso. Eu acho que foi raso demais, perdeu um pouco a linha, assim. Eu senti que ela acenou bastante para os jovens, principalmente naquela questão dos vestibulares, e por ser mais curto, eu tive essa impressão de que ela tava fazendo um aceno para a juventude, tipo, para eles votarem nela e etc. Num modo geral, achei as propostas rasas, tem algumas que são boas, só que ainda é sempre aquela coisa, não, tem que acabar com o crime. A gente vai transformar o crime em ilegal. O- Sabe? Enfim, esse é só o primeiro vídeo, não foi temático, de novo. Os próximos vídeos a gente vai falar sobre, só um exemplo, educação e as propostas do Lula para a educação, depois as do Flávio para a educação, depois as do Renan para a educação e assim por diante. Esse, como era muito curto e é apenas o vídeo de lançamento da série, eu decidi fazer sobre esse. Ela mesmo já tem um novo plano de governo e a gente vai analisar ele mais pra frente. Espero que você tenha gostado e acompanhe os próximos vídeos do canal para ficar por dentro da política brasileira e chegar na data da eleição com tudo na cabeça para poder votar direito. Meu nome é Miguel Peterson, filho do Brasil. Muito obrigado por vir aí assistir.